Você é da área, você sabe que Deus é um Deus de milagres. Queridos, vamos ficar em pé, eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Gênesis capítulo número 12. Glória seja dada a Deus. Eu creio que Deus no ano 2022 vai escrever na minha vida uma nova história. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai escrever na sua vida uma nova história. Digam comigo amém, Jesus. Gênesis capítulo 12, verso número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da terra da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Digam graças a Deus. Agora vamos mais para frente, no capítulo 28 de Gênesis, no capítulo 28, verso número 18. Está escrito assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agora entramos na Tua presença santa, porque vamos meditar na Tua santa palavra. E meu Deus, eu preciso da Tua graça e de inspiração dos céus para ministrar a Tua palavra. E os Teus filhos aqui estamos para receber do Senhor a direção do Senhor para as nossas vidas hoje e para o ano que se iniciará daqui a poucos minutos. Senhor da minha vida, abençoa poderosamente os meus irmãos nesta noite. E Senhor querido, fala conosco através da Tua palavra. Nós te daremos, Senhor, a glória. Nós te daremos, Senhor, a honra. Nós te daremos, Senhor, o louvor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pai, te daremos toda a glória. Te daremos toda a honra. Te daremos toda a adoração. E te daremos todo o louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, digam graças a Deus. Vamos nos sentar agora. O tema da nossa mensagem nesta noite é uma nova história. Se nós vamos pensar em uma nova história, irmãos, isto sugere, é claro, que houve uma história anterior. É natural. E eu quero, com base no texto que nós lemos, refletir com os irmãos no caso de Abraão. Abraão era um homem amigo de Deus. E Abraão
ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse a ele: Abraão, eu vou abençoar você, vou abençoar os seus filhos, vou abençoar os filhos dos seus filhos, e toda a sua descendência será abençoada, porque Abraão, você tem se demonstrado ser fiel a mim. Queridos, nós sabemos que Jacó, ele era neto de Abraão, porque Deus deu a Abraão o filho da promessa. Quem de vocês se lembram quem era o filho da promessa, o filho de Abraão? Alguém se lembra? Olha aqui, escutei alguém falar Isaque. Isaque foi o filho da promessa, o filho amado, o filho que Deus deu a Abraão e depois Deus requereu de Abraão. Veja só, irmãos, Deus deu Isaque a Abraão e Deus requereu, porque Deus queria saber até que ponto Abraão amava a Deus. E aí, queridos, nasceu Isaque. E a Bíblia diz que Isaque teve 2 filhos. Um deles se chamava Esaú, o filho mais velho, o filho primogênito. O outro filho se chamava Jacó. E Jacó, o significado do nome dele é aquele que agarra, aquele que pega, aquele que segura. Por quê? Como vocês sabem, a mãe de Jacó, ela engravidou-se de 2 crianças. E os irmãos gêmeos nasceram, mas é óbvio que um teria que nascer primeiro. E a Bíblia diz, irmãos, que era perceptível o movimento na barriga da mãe de Jacó e de Esaú, que as crianças lutavam dentro da barriga dela. As irmãs sabem disso, as crianças chutam, as crianças se movimentam, mas a Bíblia diz literalmente que aquelas crianças disputavam dentro do ventre da mãe. E quando Esaú nasceu, Jacó saiu agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso o nome Jacó, ou seja, aquele que agarra. E queridos irmãos, eles cresceram, e a Bíblia nos demonstra que Jacó era um homem inteligente, calculista, frio e bom negociador. Tanto é verdade que Jacó, ele criou-se em casa com a mãe. Esaú foi para o campo, era um exímio caçador. Mas Jacó, meus irmãos, de maneira estratégica, ele sabia que Esaú ia voltar da caça com muita fome. E Esaú não tinha comida para chegar em casa e de imediato já fazer a refeição. Então, Jacó preparou uma comida muito gostosa. E quando o irmão dele chegou do trabalho, da caça, Jacó estava propositalmente experimentando aquele guisado. Vejam bem, irmãos, Esaú falou: eu preciso comer. Desculpa o termo, eu não sei o que significa, mas eu já ouvi os irmãos dizer aqui em Birigui: eu estou varado de fome. Você já falou isso, né, Juninho? Já ouvi? É, olha assim, olha a saúde do menino, né? Queridos, Jacó ouviu Esaú dizer que estava extremamente faminto e aproveitou a oportunidade e falou: eu posso te dar um prato de comida. Esaú falou: ótimo. Mas Jacó disse: você precisa me pagar. E Esaú falou: como te pagar? Ele disse: não tem problema. Você me vende o direito que você tem, a primogenitura,
e eu te dou o prato de comida. Esaú trocou a bênção, o direito da primogenitura, por um prato de comida. Grave isto. Meus amados irmãos, isto é fruto de uma pessoa que toma decisões sem pensar. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu já fiz coisas erradas, porque eu precisava tomar uma decisão, e eu não esperei o tempo necessário, eu não busquei aconselhamento, e eu tomei uma decisão de maneira precipitada. E todas as vezes que a gente toma uma decisão como Esaú tomou, nós temos a probabilidade de errar. Queridos, Jacó vendeu para Esaú um prato de comida e recebeu como pagamento o direito que Esaú tinha da sua primogenitura. Meus amados irmãos, para todas as nossas ações existe uma reação. Vejam bem, aquilo começou a criar um conflito entre a família. Mais tarde, meus queridos, Jacó, além de comprar a primogenitura do seu irmão, Jacó enganou seu pai, combinou com a mãe, e ele e a sua mãe fizeram agora uma comida, e através daquela comida ele enganou seu pai Isaque. Isaque já estava cego por causa da sua idade avançada, não enxergava nada, mas Isaque conhecia os filhos pelo tato. Quando Jacó ia falar com ele, ele passava a mão no rosto de Jacó, passava a mão nos braços de Jacó, e Jacó não tinha pelos crescidos, e passava a mão sobre o rosto, sobre os braços de Esaú, e Esaú era peludo. Então Isaque, meus amados, quando ouviu Jacó falando, disse: essa voz que eu estou ouvindo é de Jacó, mas os braços é de Esaú. E, queridos, Jacó disse: pai, eu estou aqui para que o Senhor transfira a unção de primogênito, a bênção da primogenitura para mim, porque já sou adulto e tenho direito de desfrutar dela. E de maneira enganosa, Jacó levou o pai a transferir o direito da primogenitura para ele. Vejam bem, queridos, isto gerou na família uma briga terrível, e Jacó precisou fugir para não morrer. Não era Jacó neto de Abraão? Não tinha Jacó a promessa de Deus, que Deus iria abençoar Abraão, os filhos de Abraão e a descendência de Abraão? Sim, meus irmãos, esta era a palavra de Deus. Agora preste atenção, tem uma revelação de Deus aqui para você e para mim. A promessa de Deus, que Deus liberar sobre a sua vida, a bênção que Deus liberar sobre os seus filhos, a bênção que Deus liberar sobre os seus descendentes, ela virá a você, virá aos seus filhos e virá aos seus descendentes, ainda que você tenha cometido algum erro. Ainda que o seu filho tenha cometido algum erro, Deus prometeu a Abraão, e a bênção de Deus veio a Isaque, e a bênção de Deus veio a Jacó, mesmo que Jacó tivesse cometido um erro e enganado seu pai. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não sou um homem perfeito, já cometi erros.
E meus queridos irmãos, mesmo nas minhas fraquezas, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus e a boa mão de Deus tem se mantido estendida para mim. Não é que Deus coaduna com os meus erros ou com os meus pecados. É que Deus é um Deus de promessa. Deus libera a palavra, e a palavra de Deus não voltará para Ele sem que ela se cumpra na vida daqueles que Deus escolheu. Aleluia, aleluia. Irmãos, às vezes eu vejo as pessoas lançando maldição sobre as outras pessoas. Já fizeram isso comigo. E eu falei, não se preocupem, porque primeiro, a maldição sem causa, ela não vai te alcançar. Se alguém lançou uma maldição sobre a sua vida, e você não deu causa para esta maldição, a maldição não te alcançará. Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão é o Deus que vela para a sua palavra se cumprir. Aleluia! Segundo, meus queridos irmãos, a maldição não nos alcançará, porque aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão contra nós. E quando Jesus manifestou-se na cruz do Calvário e morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus Cristo, Ele, meus queridos, nos trouxe de volta para o Pai, e nós podemos agora ter a segurança que o nosso Deus é o Deus que nos sustenta e que as suas promessas se cumprem sobre as nossas vidas. Vejam bem, Jacó precisou fugir. Fugiu do pai dele, fugiu do irmão dele, fugiu das pessoas para não enfrentar a realidade. A mãe dele disse, vai para a casa do meu tio ou do seu tio Labão e fique lá até que a raiva e o desejo de vingança de Esaú possa amenizar. Jacó saiu e foi fugindo para Harã, onde morava o seu tio. E meus irmãos, Jacó caminhava pelo deserto, e enquanto ele caminhava, ele ia consumindo a água que tinha consigo. Jacó ia consumindo o alimento que ele havia levado consigo. Caminhou um dia, caminhou 2 dias, 3 dias, não sei exatamente quantos, mas o fato é que em meio ao deserto, Jacó ficou exausto e não conseguia mais ir à frente. E ali Jacó deitou-se em meio à relva no deserto, ou à areia do deserto, e ele estava tão cansado, que ele já não estava mais preocupado se um predador vinha do campo para matá-lo. Ele estava extremamente cansado, que pegou uma pedra e colocou aquela pedra no chão e deitou-se sobre a pedra. E ele desmaiou. Eu não sei você, mas eu, quando estou muito cansado, eu durmo até com os olhos abertos. Sabe, meus irmãos, Jacó desmaiou de cansado e dormiu. Olhe para mim, há uma palavra de Deus aqui para você. Na madrugada, a Bíblia diz que Deus veio ao encontro de Jacó. Vocês conseguem acreditar nisso, irmãos? Querido irmão, no meio do seu desespero, no meio da sua solidão, no meio da escassez, no meio dos perigos,
e diante do perigo de morrer, os seus amigos podem te abandonar, a sua família pode te abandonar, mas eu quero te dizer que o Deus de Abraão, esse Deus vai te encontrar ainda que você esteja no deserto. Aleluia, aleluia. Jacó dormia e de madrugada Deus veio a ele através de um sonho. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que havia uma escada. Foi revelado a Jacó uma escada. E aquela escada, ela ia desde o chão e o topo dela alcançava os céus. E Jacó teve uma visão que anjos desciam e subiam por aquela escada. E queridos irmãos, quando Jacó percebia que anjos desciam e anjos subiam daquela escada, ele teve então a certeza de que a presença do Deus Todo-Poderoso estava ali no deserto. E aí foi quando Jacó fez esta aliança com Deus. Deus disse a Jacó: se tu fores comigo e me guardar nesta viagem que faço, e se tu me deres pão para comer e vestidos para vestir, e se eu em paz voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aleluia. E esta pedra que tenho posto aqui por coluna, aqui eu vou consagrar um altar para o Senhor. E tudo que o Senhor me der, eu vou te devolver os dízimos. Irmãos, queridos irmãos, aqui estava se completando um ciclo na vida de Jacó. Porque aqui Jacó teve a certeza que apesar dele ser frágil, e apesar dele ter enganado seu irmão, e apesar dele ter enganado seu pai, Deus iria cumprir a promessa que fez a Abraão na vida de Jacó. Aleluia. Sabe, queridos irmãos, existem pais. Deus está falando com pessoas agora. Existem pais que oram uma vida inteira pelo seu filho e não vê uma transformação no seu filho. Mas antes daquele pai morrer ou daquela mãe morrer, eles verão que Deus vai fazer um milagre de transformação na vida do filho. Às vezes você ora pelo seu casamento durante 5, 10, 15, 20 anos. E parece que as coisas não mudam. E meus queridos, existem muitas pessoas que abrem mão do seu sonho. Meus amados irmãos, existem pessoas que abrem mão da sua família. Meus amados irmãos, tem pessoas que desistem dos seus sonhos. E você não pode fazer isso. Porque o segredo da sua vitória está, primeiro, na promessa de Deus. Segundo, na sua perseverança em Deus. Há pessoas que às vezes, irmãos, passam por diversos anos, enfrentando lutas, perdas, e essas pessoas às vezes, queridos, eles acabam abrindo mão dos seus sonhos, mas você não pode abrir mão daquilo que é promessa de Deus para a sua vida. Jacó acordou-se pela manhã, agora renovado, agora restaurado, e ele continuou a sua caminhada, até chegar à casa do seu tio Labão. Ao chegar em Harã, Jacó conheceu seu tio, mas Jacó conheceu também Raquel, apaixonou-se por ela. Jacó conheceu também Lia, e ele não sabia o que estava para acontecer.
Agora preste atenção, olha a lei da semeadura. Jacó enganou seu pai, e o tio de Jacó enganou Jacó. Jacó apaixonou-se por Raquel. O tio dele, Labão, deu a filha para casar-se com ele. E eles se casaram, fizeram a festa, e aí apagou-se as luzes, e Jacó foi para o íntimo do seu casamento. E quando acordou no outro dia, ao olhar para sua esposa, com quem ele havia acabado de desposá-la, não era Raquel, era Lia. Olha a lei da semeadura, irmãos. Pensa naquilo que você semeia hoje, porque a Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, o homem colherá. Queridos, nenhum de nós queremos para os nossos filhos o mal. Pelo contrário, nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Meus irmãos, nós investimos tudo nos nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles. Mas às vezes os nossos filhos, eles não veem em nós, queridos, o exemplo que eles esperam ver no pai. Eles não vêem na mãe o exemplo que eles esperam ver na mãe. E aquilo vai ser como colheita na vida deles. Algo que os nossos filhos não plantou, mas nós plantamos, eles vão acabar colhendo. Meus amados irmãos, Jacó casou-se com Raquel, mas dormiu com Lia. E ele ficou muito enraivecido. E no outro dia foi conversar com seu sogro. Mas era impossível no costume daquela época que um moço se casasse e devolvesse a noiva aos pais. E aí então Labão falou a ele: na nossa cultura, nenhuma filha mais nova casa antes da mais velha. Por isso você desposou Lia e precisa ficar com Lia. E agora Jacó disse a ele: mas eu quero casar-me com Raquel. Ele disse: então você trabalha mais 7 anos de graça para mim, para ter Raquel com você. Ele trabalhou 7 mais 7 anos de graça, e mais 6 anos ainda como salário dos animais que ele queria possuir. O que você acha você trabalhar 20 anos para a realização de um sonho? Jacó sonhou casar-se com Raquel, e aquilo levou ele a trabalhar 20 anos para ver o seu sonho realizado. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é santa e ela é viva. A promessa de Deus, apesar de Jacó estar ainda errando, mas a palavra de Deus, depois de 20 anos, ela ainda se cumpria na vida de Jacó. Aleluia! Se Deus prometeu a você, isso pode passar 5, 10, 15, 20, 25 anos, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel e porque Deus cumpre a sua palavra. Aleluia! Agora, depois de 20 anos, Jacó resolve voltar para a casa dos seus pais. Ele criou coragem, ele se preparou, agora estava milionário. Jacó era mais rico do que o seu tio Labão. Ele estava milionário, ele se preparou para voltar à casa dos seus pais. E ele saiu para ir à casa dos seus pais. E quando ele foi ao encontro dos seus pais, chegou a notícia de que Esaú estava vindo ao encontro dele, depois de 20 anos, com cerca de 400 homens,
para acerto de contas. O que vocês imaginam que Jacó pensou? Eu estou morto. Jacó foi orar a Deus. Diga comigo assim, irmãos, oração. Diga de novo, queridos, oração pode mudar qualquer circunstância. Aleluia. Jacó chegou num lugar chamado Vale de Jaboque. E ele pediu que os empregados fossem à frente. Que as mulheres dele agora, ele tinha Lia, ele tinha Raquel e ele tinha mais 2 concubinas. Isto resultou em 12 filhos que mais tarde seriam os líderes das 12 tribos de Israel. Israel, Jacó. Mas agora, irmão, chegou um momento crucial da vida dele. E ele agora estava temendo morrer. Ele teve uma estratégia. Ele reuniu alguns homens dos seus empregados. Ele escolheu muitos bois, escolheu muitas ovelhas, muitos animais. E ele disse aos seus empregados: vão à frente. E ao encontrarem-se com o meu irmão Esaú, diga a ele que este é um presente que eu estou mandando a ele. E Jacó foi orar. E a Bíblia diz que Jacó se pôs a orar a Deus. Jacó se colocou diante de Deus. E Jacó foi buscar ao Deus do seu pai Isaque e do seu avô Abraão. E meus queridos irmãos, a um momento da oração de Jacó, a Bíblia Sagrada diz que um anjo se aproximou dele. E aquele anjo estendeu a mão para abençoá-lo. E quando o anjo estende a mão para abençoar Jacó, Jacó entra em desespero, porque Jacó estava temendo a morte. Jacó sabia que ele não teria a menor chance diante dos valentes empregados do seu irmão. Eram 400 homens de Esaú contra alguns homens de Jacó. E Jacó falou ao anjo: por favor, me abençoe. O anjo começou a retirar-se dele. E quando o anjo começou a retirar-se dele, Jacó abraçou o anjo e disse: eu não te deixarei você ir se você não me abençoar. O anjo disse: Jacó, não insista, porque pode lhe acontecer algum mal. Jacó, eu não posso ser retido por você, eu preciso ir. E Jacó falou: eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Aleluia. Irmãos, Deus gosta de pessoas ousadas assim, vocês sabiam? Eu me lembro de uma vez que eu estava orando, irmãos. Era um momento terrível da minha vida. Já falei isso a vocês. E eu, queridos irmãos, liberei os pastores que trabalhavam comigo. Era um final da tarde da bênção em Guarapuava. E eu estava tão angustiado. Eu fui para uma salinha pequena da igreja orar. E ali, irmãos, literalmente eu subia pelas paredes clamando ao Senhor: Senhor, me dá livramento. Senhor, me dá vitória. Senhor, me dá vitória. Queridos, eu não sei quanto tempo eu passei ali. Os pastores são orientados por mim, que quando nós estamos orando, quando os pastores estão orando aqui na igreja, irmãos, nós não devemos ser interrompidos. Nós estamos em comunhão com Deus. E eu orientei sempre os pastores que comigo trabalharam desta forma. E aí, irmãos, bateram no meu ombro e eu não quis atender. A pessoa insistiu, eu não quis atender. Insistiu de novo, era o pastor Agnello Brandt, que trabalhava comigo
E respeitosamente ele falou: pastor Aparecido, desculpa, pastor, mas quem está ligando é o presidente da igreja no Brasil, reverendo Eduardo Zdrojewski. E aí eu falei: eu irei atendê-lo. Não tinha celular naquela época, irmãos, era aquele telefone antigo. Quando eu atendi o telefone, o reverendo Eduardo falou comigo e falou: Aparecido, sabe aquela situação assim? Sim, pastor Eduardo, eu sei. Ele disse: aquela situação está resolvida, 100% favorável a você. Glória a Deus. Jacó disse ao anjo: eu não te deixarei ir. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente ora uma vez, a gente ora 2 vezes, a gente ora 3 vezes e se desanima. E a palavra de Deus nos diz assim: Tessalonicenses, orai sem cessar. Sem cessar é sem parar mesmo. Ore. Você já orou uma vez, já orou um dia, já orou 2 dias, 3 dias, ore, continue orando. A resposta de Deus virá a você pela sua oração. Acredite, irmãos, a oração funciona, queridos. Acredite, irmãos, a oração funciona, queridos. Jacó orou e disse: Senhor, eu não te deixarei ir. E o anjo disse: Jacó, não tenta me deter, porque você vai ser marcado. E naquela hora, o anjo do Senhor feriu a coxa de Jacó. E Jacó já não andava, mas Jacó mancava. E aquela marca, irmãos, tinha um propósito. Era deixar claro em Jacó, aleluia, o encontro que Deus teve com ele. Porque nenhum homem que encontrou-se com Deus continuou sendo o mesmo homem. Nenhuma mulher que teve um encontro verdadeiro com Deus continua sendo a mesma mulher. Necessariamente ele precisa mudar. Deus vai mudar Jacó. Deus vai mudar Jacó. Aleluia. Se você quer aplaudir, pode aplaudir a Deus. Pode aplaudir a Deus, mas diga aleluia, diga glória a Deus. Deus vai mudar Jacó. Aleluia. E ali, queridos, o anjo de Deus disse: como é o seu nome? Jacó falou: meu nome é Jacó, Senhor. E ele disse: você não será mais chamado Jacó. Aleluia. Você será chamado Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Por isso nosso filho Israel, né, meu bem? Aleluia. Aquele que lutou com Deus. Não é lutar contra Deus, mas é lutar a favor de Deus, dizendo: eu preciso, eu quero, eu não abro mão. É isso o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Aleluia, aleluia. E meus queridos, ali Deus escreveu uma nova história na vida de Jacó. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando Deus escreveu uma nova história na minha vida. Eu me lembro até hoje. Isso fazem cerca de 46 anos. Eu não me esqueço, não tem como esquecer, irmãos. Eu estava num retiro espiritual na época do carnaval. E nós estávamos no último dia daquele retiro e acendemos a fogueira. E a fogueira acesa subia labaredas de fogo. E do meio do fogo eu vi outro fogo.
Deus, Ele é tão específico, que quando Ele fala com você, você pode estar onde estiver, você vai entender e você vai discernir que aquela é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível, porque a voz de Deus marca a sua vida. Deus escreveu uma nova história para Jacó. Jacó, você não será mais chamado de Jacó. Jacó é aquele que agarra-se, Jacó é aquele que tira proveito, Jacó é aquele que quer ser espertão e levar vantagem em tudo. Não, Jacó, você agora será Israel, você agora vai herdar a bênção de Abraão, e vai herdar a bênção de Isaque, o teu pai, e você será pai de nações, aleluia. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Jacó hoje é um nome simpático, é contado como um vencedor. Mas o homem ou a mulher de Deus só é vencedor quando ele tem um encontro real com Deus e recebe a marca de Jesus Cristo. Jesus não marcou eu na minha coxa. Jacó foi marcado na coxa. Mas Jesus marcou eu no meu espírito. O meu espírito pertence ao Deus de Jacó. Quantos de vocês concordam com isso? Diga amém. Fica em pé na presença de Deus. Fica em pé. Se você concorda comigo, você pode repetir junto comigo. O meu espírito foi marcado pelo Deus de Jacó. Diga comigo, o meu espírito foi marcado pelo Deus de Jacó. Diga comigo, já não sou eu quem vive, é Jesus Cristo que vive em mim. Levante a sua mão direita para Deus, bem alto assim. Diga comigo assim, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Diga, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, eu entrego a minha vida a Ti. Diga, Senhor Deus, Tu me conheces, Senhor, e eu preciso, Senhor, escrever uma nova história. Por isso, Senhor, eu me entrego a Ti, e eu quero, ó Deus de Jacó, que a mesma marca de Jacó esteja sobre a minha vida, esteja sobre o meu espírito, para a glória do Deus vivo. Aleluia, 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 aleluia. Ora la bachara sanda nabai. Aleluia. O Deus de Jacó escreveu na vida de Jacó uma nova história. O nosso encontro com Deus é o que Ele precisa para mudar totalmente a nossa vida. Irmãos, no ano 2020, no ano 2021, eu perdi muitas pessoas. Pessoas que partiram para a eternidade. Amigos como irmão. Perdemos uma grande referência na nossa vida. Eu acabei de citar o nome dele para vocês. A Neucil e eu temos ele como nosso pai espiritual, como nosso mentor, nosso orientador, nosso conselheiro, nosso exemplo. O reverendo Eduardo Zdrojewski. Irmãos, vocês não sabem, vocês não têm ideia, é só você. Só você que perdeu alguém da sua família que sabe o quanto isso dói demais. Mas eu creio que o meu Deus, Ele está escrevendo uma nova história na minha vida. Irmãos, daqui a uma semana, exatamente, olhem para mim, queridos, exatamente daqui a uma semana,
Nós estamos completando 10 anos aqui em Birigui. E eu pedi para Deus uma nova história nas nossas vidas. Uma nova história nesta igreja. Deus sabe o preço que nós temos pago. Mas o Senhor é o Deus que encontrou Jacó lá no deserto. E o Senhor é o Deus que conduziu Jacó à vitória. Ele é o Deus desta igreja. Ele é o dono absoluto desta igreja. Quem crê assim, diga amém, Jesus. Diga comigo assim: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga novamente: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Senhor Jesus, eu estou colocando diante de Ti este ciclo da minha vida e este ciclo da Tua igreja. E em nome de Jesus eu estou encerrando ele hoje. O ciclo da perda, o ciclo do sofrimento, o ciclo da espera, o ciclo da vergonha, o ciclo da confusão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou colocando diante do Teu altar, Senhor. E assim como o Senhor marcou Jacó, e Jacó pôde escrever uma nova história, marca esta igreja hoje, marca a minha vida hoje, porque a partir de hoje, Senhor, nós teremos uma nova história. Uma nova história, uma nova história. Eu não sei o quanto você tem chorado, eu não sei o que você perdeu, mas eu só sei que o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Abraão, e Ele cumpre a sua palavra. Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Anda lá, xaraba. Ricalaba, xara, salabaraba. Rilaba cheio, canta, laba, xai. Deus, eu estou entregando este ciclo a Ti e depositando ele no Teu altar, porque, Senhor, eu sei que Tu tens uma nova história para a minha vida e para a Tua igreja. Tu és Deus que cumpre a Tua palavra. Nenhum tio, nenhum J, nenhuma vírgula, nada da palavra de Deus deixará de se cumprir. Aleluia, aleluia. Ah, Deus, esta ansiedade, esta angústia, eu deposito aos Teus pés nesta hora. Chega, chega, chega do inimigo tripudiar contra a Tua obra e contra o Teu ungido. É hora do inimigo chorar, é hora do inimigo chorar, e é hora da Tua igreja celebrar ao Senhor. Senhor, enxuga as lágrimas da Tua filha, enxuga, Senhor, as lágrimas do Teu filho.
Renova neles o teu Espírito, renova neles a tua graça, renova neles o teu poder. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, restaura a saúde desta mulher, restaura a alma dela, restaura o espírito dela. Ó Deus, em nome de Jesus eu clamo, restaura a saúde do meu irmão, restaura a alma, restaura a família, restaura o casamento, restaura, Espírito, restaura, pelo teu poder, pelo teu poder. Recanto labachai.